continua na apuração sobre a morte do menino Arthur David, de 11 anos. Ele foi assassinado pelo próprio pai, que se entregou à polícia lá em Florianópolis, onde ele morava. A gente vai voltar a conversar ao vivo com o Lucas Macieira. Ele vai trazer outras informações sobre esse crime bárbaro que choca a Paraíba. Lucas. Olá, Danilo. Agora as informações a respeito da investigação, né? Você já reforçou bem aí a informação que a gente trouxe, que esse homem, né, o Davi Piazza, o pai do Arthur, se entregou, está preso lá em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, e agora tem alguns pontos importantes sobre esse caso que ajudam, né, a polícia a criar ali linhas de investigação. Por exemplo, um deles diz respeito à passagem da criança, a passagem do Arthur. Até esse momento, né, ele se entregou no domingo, até este momento ele ainda não apresentou, o Davi, o pai da criança, o assassino, não apresentou às autoridades o comprovante da passagem da criança, da passagem do filho. Então, se ele tinha a intenção de ir para Florianópolis com o filho, por que ele não teria comprado essa passagem? Já não estava de posse dessa passagem. Isso precisa ainda ser apurado e analisado, mas os policiais acreditam que esse é um ponto importante, porque pode, inclusive, levar para uma linha de investigação da premeditação do crime, que ele já teria vindo aqui para Paraíba para justamente tirar a vida do próprio filho. Mas tudo, claro, vai ser melhor analisado e apurado, inclusive essa passagem vai ser procurada. Um outro ponto importante que a gente falou, inclusive, na última participação, né, de que familiares, amigos da família ali teriam falado que ele teria feito tudo isso de Uber, que ele sequer teria alugado um carro. A polícia também está avaliando essa situação. A suspeita deles é que ele tenha sim alugado um carro, porque eles chegaram a procurar esse motorista por aplicativo que teria levado o Davi até o local onde ele desovou o corpo do Arthur, ali na BR-101, né, numa fábrica abandonada no distrito industrial. Então, se ele pegou um transporte por aplicativo, eles tentaram localizar esse motorista e não encontraram até então. Então, por essa razão que eles trabalham também com a hipótese dele ter alugado algum tipo de veículo para fazer toda essa movimentação que ele vinha fazendo aqui durante a cidade. E aí não se sabe se ele teria alugado um carro e perto da família, justamente para não dar na vista, ele estava se movimentando utilizando um aplicativo de viagens, enfim. Tudo isso vai ser esclarecido a partir do andar das investigações. Outro ponto importante que a gente já viu, né, a análise do trabalho da polícia científica, da perícia lá no local onde o corpo foi encontrado, né, nessa cova rasa, a gente ouviu já a fala do perito criminal, o Ademar, que estava no plantão e atendeu a essa ocorrência, falando sobre esse trabalho do local do crime, né, o local, na verdade, onde o corpo foi encontrado. Mas também tem todo um trabalho da polícia científica de análise do corpo, né, que é justamente aquela necrópsia. Isso foi realizado no próprio dia em que o corpo foi encontrado. Inclusive se chegou ali ao entendimento de que a causa da morte foi asfixia. E a gente tem uma fala do diretor do Instituto de Medicina Legal aqui da Paraíba falando sobre esse trabalho que foi feito e que também foram solicitados ali exames complementares. Vamos acompanhar o que disse o diretor. Realizamos a autópsia completa. A autópsia foi performada, foi feita por um patologista. E ele fez todos os exames. Não tinha nenhuma lesão externa maior. E quando a gente foi para o exame interno, foi verificado que havia uma das modalidades de asfixia. Ele foi sufocado. Então, visto isso aí, tem um diagnóstico médico legal. E foram solicitados também exames complementares. Foi solicitado o anátomo patológico. Foram retiradas algumas vísceras, alguns órgãos e encaminhados para a patologia, e também foram solicitados exames complementares para verificar o uso de droga ou outras substâncias nesse caso aí. São várias modalidades de asfixia. O diagnóstico médico legal foi asfixia e, sendo mais específico, foi a sufocação, quando a gente tem um corpo estranho, quando a gente tem uma oclusão das vias respiratórias que impedem que o indivíduo respire. E esses exames laboratoriais também tem um prazo para que essas atualizações cheguem? Como é que está essa situação? A gente tem que ter paciência agora, porque os exames laboratoriais eles demoram um pouco, porque a gente tem que fazer extração dos espécimes que são encaminhados.
Os órgãos eles são preparados em laboratório de patologia, então demora um pouco mais, demora em torno de 30, 40 dias para sair, mas o diagnóstico médico legal está bem estabelecido. Esses exames, né, que foram solicitados pelo IML vão trazer a informação, como falou agora há pouco o diretor, se a criança teria sido drogada antes de ter sido morta e justamente entender melhor os detalhes. Mas a causa da morte já foi definida, como a gente viu agora há pouco, asfixia. E um ponto importante também a respeito da investigação, né, o delegado que atendeu, que estava lá na situação, foi o delegado Bruno Vitor Germano, e ele disse que o prazo para que esse inquérito, né, essa investigação seja concluída é de 30 dias, né, contando a partir do dia de ontem, do domingo, mas que também pode ser prorrogado por mais 30 dias e a gente, claro, vai seguir acompanhando todos os desdobramentos. Danilo. Lucas, a cada detalhe dessa história que é revelado, eu fico mais chocado, principalmente mais triste. Não paro de pensar no sofrimento dessa criança, meu Deus. O que é que passou na cabecinha dele enquanto ele estava sendo morto pelo próprio pai? Como disse o perito, a morte foi por sufocamento. Ou seja, ele não morreu instantaneamente. O pai dessa criança pode ter esganado ele, apertado o pescoço, sufocado, colocando alguma coisa na cabeça dele, enfim, impedindo que ele respirasse, até que ele perdesse a vida. Imagina o sofrimento que essa criança passou, meu Deus. O Arthur não merecia passar por isso. A família dele não merecia passar pela dor que está sofrendo. Desejo que Deus conforte o coração dessa mãe, do padrasto, dos familiares, todos aqueles que dedicaram a vida para o Arthur enquanto ele esteve aqui na terra. Todos aqueles que deram muito amor, muito carinho e assim como a mãe disse, o Arthur mudou a vida deles. Fez com que eles se tornassem pessoas melhores. Ensinou o significado do que é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é aquele de uma mãe por um filho, pode ter certeza. Agora, sem o Arthur, o que a gente espera é que a justiça seja feita e que o responsável por isso, o pai dessa criança, pague e pague muito caro pelo que fez. Que momento doloroso, né? Que momento difícil. A despedida de uma mãe. Os últimos momentos dela ao lado do filho. E, infelizmente é assim. Dentro de um caixão. Cruelmente assassinado, covardemente assassinado pelo próprio pai. Só reforço que Deus conforte o coração dessa mãe, desse padrasto, que criava o Arthur como um filho. Que Deus tenha misericórdia de vocês.